Boa noite, bem-vindo todo mundo, paz do Senhor. Vamos orar para a gente começar e ir direto ao ponto. Senhor, obrigada por mais esse dia, mais essa noite. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é tão bom, tão misericordioso, tão gracioso. O Senhor quer nos dar a vida abundante. Eu repito sempre isso, Senhor, porque não é uma coisa que a gente tem que mendigar, senão é uma coisa que o Senhor lutou para nos dar através do sacrifício de Jesus. O Senhor veio dar vida e vida abundante. Eu agradeço por cada pessoa que pôde conectar. Eu oro pelas pessoas que não puderam conectar, que elas consigam assistir depois. E oro, Senhor, para que cada dia o Senhor nos cure, nos transforme, nos liberte, nos transforme à imagem de Cristo Jesus, nosso irmão mais velho. Nos dá graça nessa noite, nos guia nesse estudo, Senhor, que uma vez mais eu peço que não seja um tempo perdido, cheio de informação, mas que realmente tem a presença do teu Espírito nos ensinando, nos guiando, trazendo revelação no nosso coração, que é o que importa, Pai. Te peço, te agradeço por fé, por tudo que o Senhor vai fazer e pelo que o Senhor está fazendo na vida de cada um que tem se disposto a te buscar, a se expor ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, deixa eu compartilhar aqui, pera. Aí, fala para mim se vocês estão vendo, gente, por favor. Tá tudo certo? Tá dando para ver? Tá certo. Então vamos lá. A gente falou semana passada sobre a diferença entre manipulação e amor, né? Uma pessoa manipuladora, ainda que pareça que ama o outro, que tem carinho, que dá presentinho, que tem um relacionamento, ainda que pareça, essa pessoa tá interessada e preocupada com o que ela pode receber desse relacionamento, receber dessa pessoa, de determinada situação. E ela não caminha em luz, ela induz, ela dá a entender, ela omite, ela usa meias palavras, meias verdades, entende? Quando, na verdade, o amor, ele anda na luz, né? É isso, é aquilo, pau é pau, pedra é pedra, tem sinceridade, e o amor, ele tá baseado em dar, né? O amor que o Senhor Jesus nos ensina é o amor que escolhe o que é melhor para o outro, né? Ele não é egoísta. Então, o amor, ele tá muito aberto a dar, mesmo que ele não vá receber nada em troca. Tá? Então, eu posso perceber nas minhas relações, nas minhas atitudes, se eu sou manipuladora com essas duas explicações básicas aqui, né? De uma maneira simples, o que que eu quero nesse relacionamento? Eu quero mais receber do que dar, eu estou mais interessado no que isso vai trazer para mim, e para conseguir o que eu quero, eu ando na luz, eu falo diretamente, ou eu uso, artimanhas, eu uso artifícios, né, para poder conseguir o que eu quero. E a manipulação, obviamente, ela é pecado, porque ela é mentira, ela é trevas, né? Ela é governada por trevas. E hoje a gente vai começar a falar, baseado naquele livro que eu botei no grupo, quatro tipos básicos de manipuladores. Pri, eu posso me identificar em mais de um? Sim. Isso não é matemática. Ou é assim ou é assado. Ou é desse temperamento ou é daquele. Não. Ali são uma coisa bem generalizada de formas e personagens que a gente acaba adotando na nossa vida e se adaptando para conseguir o que a gente quer. Então, o que que acontece? Se eu cresço, né, voltando em tudo que a gente já viu antes, se eu cresço num ambiente de muita rejeição, de muito abandono, de muita humilhação, eu vou ter uma dor constante, eu vou ter uma falta de amor constante, porque eu fui criada para dar e receber amor incondicional. Então, uma vez que eu não recebo, isso vai trazer uma dor, certo? Então, para parar de doer, eu vou buscar os escapes, que são aqueles pecados, né, de estimação, que eu estou sempre voltando a cair neles, que a gente falou mais antes, e eu vou me adaptar a essa realidade para doer menos. Então, eu não sei se eu contei isso ou não.
eu conheci uma moça que eu via ela cada ano. E todas as vezes que eu via ela, se ela estava com um namorado novo, ela tinha uma personalidade nova. Ela se adaptava àquele namorado para ganhá-lo, né? Então, se era um regueiro, um maconheiro, ela estava lá. Se era um do samba, da cervejinha no barzinho, essa era ela. Se era, e ela ia se adaptando para não perder aquela relação. Em outros momentos, em outras circunstâncias, é aquele adolescente, aquele jovenzinho, para se adaptar ao grupo da escola, do trabalho, né, da rua, dos amigos ali do bairro, ele vai se amoldando. Então, você vai deformando quem você é realmente, porque você aprendeu mentirosamente que você não é suficientemente digno de amor, porque te abandonaram, porque te rejeitaram, porque te humilharam. Então você vai aprendendo na vida como é que você faz para ser interessante. Então, se você está num meio que o que interessa é a inteligência, é o intelecto, você vai correr atrás disso. Você vai ser o mais inteligente que você pode. Se você aprendeu que o que importa é a beleza física, então é malhação, é remédio para emagrecer, é roupa sensual para você mostrar que você está dentro do padrão. E esses padrões nunca são de Deus. Esses padrões sempre são do mundo, sempre são do diabo. Porque eles são inatingíveis sempre. Você nunca vai estar magra o suficiente, nunca vai ser inteligente o suficiente, você nunca vai ter dinheiro o suficiente, você nunca vai ter a roupa da moda o suficiente, o último celular do momento, entende? Então, esses padrões são inatingíveis, mas você fica ali tentando se moldar, em se encaixar no sistema do mundo e você vai distorcendo, você vai deformando a sua identidade. Então, e aí você desenvolve mecanismos, entende? E é fácil para a gente desenvolver isso. Por exemplo, uma criança que eu acredito que até certa idade a criança não tem noção do que é pecado mesmo, né? Eu estou ferindo a Deus, eu estou ferindo a santidade de Deus. A criança não tem essa noção. A criança de um ano, dois, três. Mas uma criança de menos de 2 anos, ela já percebe no ambiente dela com quem que funciona o quê. Ela sabe se com a mãe o que funciona é fazer mãe, é chorar para a mãe dar o que ela quer. Ela sabe se o que funciona é falar doce, ser, né, cuticute com o pai dela. Ela sabe com quem se comportar de tal maneira para receber o que ela quer. Por quê? Porque ela vai lendo os ambientes, ela vai se adaptando. Quando isso se torna pecaminoso? Quando eu sou um adulto, quando eu sou um adolescente, um jovem, que eu já tenho noção de certo e errado, mas para eu não sofrer, ou eu sofrer menos, eu corro para o que é mais atrativo. Entende? Porque a santidade é um caminho que demanda esforço e intencionalidade. O pecado não. Então, o nosso cérebro, para proteger a gente, ele vai buscar o que alivia a dor, né? E como a gente já tem esses caminhos neurais de prazer instantâneo, é masturbação, é comer demais, é comprar, então ele vai levar a gente para isso daí. Então, no momento em que está doendo, você vai ver que no seu ciclo pecaminoso, antes do pecado, não estou dizendo um pecado novo, estou falando dos pecados que a gente acaba sempre caindo neles, sempre nos mesmos. Você vai perceber, se você começar a prestar atenção na sua vida, que antes de você cair nesse pecado, sim ou sim, você teve uma emoção antes. Você sentiu algo que te desestabilizou, que doeu nas suas emoções e você cai naquele pecado. Então, qual o desafio aqui? Qual o desafio da nossa aula? Primeiro é identificar o que ainda não tenho luz, porque muita coisa você não tinha pensado ainda até as aulas. Então, é identificar, deixar Deus trazer luz porque é importante agora, né? O que que machucou, o que que te deformou, quem você se tornou. Ponto. A gente trata isso. E no futuro é você ser proativo. É antes de correr para o pecado, você parar ali. Começou a doer, começou a te incomodar, você vai parar. E você não vai fazer o caminho fácil de sempre. Você vai correr para Deus. Porque é aí que Deus tem que entrar com a verdade para desfazer a mentira que o diabo está querendo trazer com esse ataque, com essa ferida que ele quer abrir, tá? Voltando a lembrar porque é importante. Ninguém pode me ferir sem o meu consentimento. Então, qual é a forma de eu amortecer o impacto do ataque que eu sofro? Seja abandono, seja um xingamento, um bullying, uma traição, uma rejeição, é o perdão. Então, se quando acontece o evento, eu não corro para Cristo, eu não corro para Deus,
e eu não amorteço esse impacto com o perdão, aquilo vai me doer e eu vou ter uma reação pecaminosa, que é o que a gente começou a falar semana passada. Ou eu vou para um muro da rebelião, que é aquele que bateu, levou, eu ponho para fora mesmo, ou da incredulidade, que é aquele que é introspectivo, né? Eu trago essa dor para dentro, eu acredito nela, eu vou remoendo aquilo ali sozinho dentro de mim. Eu não explodo contra ninguém, eu vou implodir, né? Para dizer de alguma maneira. E aí a gente começa a reagir pecaminosamente, porque aí vai ter as reações que eu vou ter no meu dia a dia, vão ter os pecados que eu vou continuar alimentando, e tudo isso vai gerar em mim esses manipuladores, né? Alguns tipos de manipulação e alguns tipos de personalidades distorcidas. Então, eu deixo de ser quem eu tenho que ser e eu assumo uma personalidade que está totalmente deformada, tá? Consegui explicar, fazer um resumo direitinho aí, gente? Dá um ok para mim aí, por favor. Primeiro manipulador que a gente vai ver é o manipulador passivo, tá? Aí eu botei um desenho que bem parece bem com ele. Então, o que que significa isso? Não tem nada a ver com sexualidade, porque hoje ativo e passivo, né, o pessoal conecta logo a sexualidade. Não tem nada a ver com a sexualidade. Ele tem a ver com a forma de atuar desse manipulador, tá certo? Então, eu botei algumas coisas aqui para a gente poder ver no que a gente se identifica. Então, esse manipulador, ele tem uma aparência muito servicial, né? Eu não sei se eu não me lembro se eu falei isso semana passada, gente. Fala pra mim se eu falei desse semana passada, por favor. Esclarece aí que eu parece que eu já não sei. Fala pra mim. Eu tô falando tantas coisas, em tantos lugares diferentes. que eu- Falei desse totalmente? Beleza, então. Então, esse carinha aqui, esse manipulador, é o manipulador que ele ganha perdendo. Ele ganha sendo pobrezinho, né? Aquele que palpa toda a obra. Você precisa dele 3 da madrugada, ele tá lá. Você precisa dele. E sempre o sofrimento dele é culpa do outro, né? Então, só relembrando aqui. Então, ele nunca, os problemas dele nunca são responsabilidade dele. Não me avisaram, ninguém se lembrou de mim, é que meu filho não me respeita, é que o meu marido, né, é sempre bem pobre coitado, esse daqui. Então a estratégia é vencer perdendo. Ele é muito bajulador, ele fala o que as pessoas querem ouvir. Então ele pode estar com Joaninha e a Joaninha é a favor do aborto. Ele vai falar, não, é verdade. E ele está de acordo e fala tudo de acordo. Depois ele vai estar com o João, com o Josézinho, com o Zezinho, e o Zezinho é contra, e ele também é contra, porque ele não quer ser rejeitado de nenhuma maneira. Ele quer ganhar a atenção daquela pessoa, ele quer ganhar o amor, a aceitação daquela pessoa, tá? Esse tipo de pessoa recebe qualquer correção como rejeição. Ele não sabe separar as coisas. Um não é rejeição, um confronto, ainda que seja em amor, escolhendo as melhores palavras, ele vai receber como um ataque pessoal, como uma rejeição a quem ele é, e não uma correção do que ele está fazendo, tá? Muito sensível, se fere facilmente, muito medo de ser ferido, então é uma pessoa que é muito complacente, é uma pessoa que está sempre se adaptando aos ambientes, tudo tá bom, tudo tá certo, porque senão ele vai ficar muito ferido, muito machucado e entra nesse, né, nesse personagem aí bem sensível. Ele compra a atenção das pessoas servindo, né? Então você pensou, nem pediu ainda, já tá ali. Ele vai ser essa ótima pessoa que não merece ser rejeitada, tá? É sempre dependente dos outros. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo aqui. É aquela pessoa que chega perto de você assim, com aquela cara de sofrimento, mas não fala nada. Aí você fala, tá tudo bem? Nossa, tô com uma dor de cabeça, tô muito ruim. Nossa, porque eu não tô dormindo bem? Porque eu tô assim, porque eu tô assado. Ele vai falar, fazer aquele drama pra você ficar com pena dele. Aí você vai falar, mas você tem remédio pra essa dor? Ai, eu até tenho dinheiro, mas ir lá comprar, não consigo nem abrir os olhos. E ele faz todo aquele show até você falar assim: não pode deixar que eu vou pra você.
Não pode deixar que eu trago para você, entende? Então ele faz todo esse vitimismo para conseguir o que ele quer de você, seja atenção, seja um dinheiro, seja que você faça um favor, seja que você compre uma briga dele, ele faz todo esse drama para o outro tomar a responsabilidade de resolver algo que ele não quer fazer ou que ele não pode, ou, né? Depende demais dos outros. Ele está de acordo com tudo para ser aceito, então as convicções dele são muito frágeis. Você pode convencer ele que uma coisa é errada e para agradar você e não perder essa atenção, ele vai concordar. E se depois ele junta com outra pessoa, como eu falei, ele vai concordar com aquele ali também. Então ele não tem uma convicção forte. Não, pau é pau, pedra é pedra. Né? Dependendo de com quem ele tá, pau é pedra e pedra é pau e tudo bem, porque ele não está muito interessado nas convicções e princípios, ele tá interessado de não perder as pessoas de perto dele, tá? Desde que ele seja amado ou aceito, ele se sujeita a qualquer comportamento. Então, é muito comum pessoas que estão em relacionamentos tóxicos, que estão no emprego que explora demais, que muita coisa, muita injustiça, muita traição, entende? Porque ele quer se sentir parte. Eu vi uma vez uma situação que foi muito complicada. Complicada, sim, é triste para mim, né? Que para como eu percebi, eu estava num grupo de pessoas e uma pessoa muito aproveitadora falou assim: ai, uma vontade de comer uma coisinha doce, não sei fazer nada doce. Fulana que faz coisa gostosa doce. Nossa, eu amo. Isso no grupo, mas a fulana tava lá. A Mariazinha, né? A Mariazinha que, nossa, faz um bolo de não sei o que, que é uma maravilha. Eu não sei fazer nada. Nossa, mas eu fico com uma vontade. Ficou naquele treleleiro, aquele treleleiro. E levantando a outra pessoa, e se diminuindo, levantando. Até que a outra pessoa falou assim: ah, é mesmo, o bolo de não sei o que que eu faço, o fulano é apaixonado. Não, eu vou fazer para você. Então, o passivo, ele está sendo usado, ele está sendo explorado, mas ele acha que isso é amor, que isso é aceitação, e ele se submete, entende? Não importa se ele está sendo envergonhado ou usado ou diminuído, desde que ele pertença ao grupo, desde que ele se sinta útil, desde que ele consiga se sentir bem, ele se adapta e ele aceita, tá? É muito vulnerável ao engano, porque como ele não tem convicções fortes, qualquer conversa que é bom para ele, qualquer conversa que faz ele se sentir bem, ele vai aceitar. Ele compartilha o problema para que o outro resolva, o exemplo que eu dei aqui da dor de cabeça, por exemplo. Então, ele é sempre o pobrezinho, impossibilitado, que precisa de um salvador, né? E é uma pessoa que não sabe dizer não. Porque como os nãos dos outros ele recebe como rejeição, ele não vai fazer isso com ninguém. Nunca, jamais ele vai dizer não para as pessoas, porque ele não quer que as pessoas não contem com ele, que as pessoas não o considerem, que as pessoas não o queiram por perto. Então é uma pessoa muito suscetível a ser usada, a ser enganada, a continuar em relacionamentos tóxicos, porque aquilo ali é o que ele tem e ele não vai querer perder. Tá certo? Basicamente, essa é a pessoa. Ela vai se diminuir, ela vai se expor, ela vai passar vergonha, ela vai se humilhar, porque ela entende que ela ganha perdendo, sendo o pobrezinho, a pobrezinha, tá bom? Tem aqui o manipulador indiferente, tá? O manipulador indiferente é aquela pessoa acomodada. Tá chovendo, tá bom. Nossa, tá um sol maravilhoso. Bem, tudo dá no mesmo. Ele não se esforça para nada, ele não vai além em nada. Ele é uma pessoa que se isola das outras pessoas, não anda em grupo. Se ele vai a uma igreja, ele sai rapidamente, ele não vai em reuniões extras, culto, ele não participa de muita coisa, né? Ele é uma pessoa que não é muito de gente, tá? Ele não gosta de pessoas, não tem muita intimidade com ninguém, ninguém sabe muita coisa dele, ele não sabe muita coisa de ninguém. Ele é essa pessoa com muros aí, com cercas, tá certo? Na verdade, ele está fazendo de conta que não se importa. Ô, José, desculpa, a gente esqueceu o seu aniversário. Não, não ligo para essas coisas, não. Ô, José, desculpa, a gente acabou fazendo uma reunião de última hora aqui e não tinha seu telefone. Não, não me importo com isso, não. Na verdade, a essência dele é manipular a si mesmo. Ele quer
acreditar que tanto faz, entendeu? Ele não quer reconhecer o que machuca, o que dói, então ele manipula ele mesmo e primeiro, como não me importa, eu não tô nem aí. Se lembram de mim, se não lembram de mim, se me dão presente, se não dão, se me consideram, se não, se. Eu tô nem aí para essas coisas. Então ele está manipulando a ele mesmo, porque ninguém é feito assim. Todos nós fomos feitos para os relacionamentos. Nós fomos feitos para conectar profundamente com as pessoas. Então ele manipula ele mesmo e ao mesmo tempo ele manipula as pessoas, porque as pessoas realmente acreditam, não, fulano é de boa, ele não tá nem aí. Não, ele ficou triste não, menina, essa pessoa aí é tranquilaça, ele não liga para nada, tá bom? É uma pessoa. Ai, botei errado aqui. Ele boicota as relações. Então, por exemplo, ele chega num trabalho, na igreja, num grupo da igreja específico, e ele se leva bem ali dentro daquelas cercas. Quando ele percebe que alguém começa a se aproximar demais, querer entrar demais na intimidade, porque é o percurso natural de todas as relações, né? Você começa a confiar mais na pessoa, andar mais com ela, sair junto para algum lugar, vão tomar um café, e a intimidade vai crescendo. Quando ele percebe que o relacionamento está indo para isso, ele boicota essa relação. Mas a gente tinha marcado o café, não vai dar para eu ir. Ele começa a faltar os cultos, ele começa a faltar as reuniões, ele começa a achar motivo para não participar mais, para não te ver mais, para não te encontrar mais, ele começa a boicotar as relações. Por quê? Porque ele não quer se expor ao sofrimento. Ao contrário do primeiro, que vai se submeter a qualquer coisa para estar dentro das relações, esse daqui, ele evita entrar nas relações profundamente. Entende? Ele começa a boicotar, então ele nunca pode, ele sempre está ocupado, ele sempre tem uma coisa para fazer, até que esse relacionamento volte para o estágio anterior, é até aqui não mais, tá? Ele aparenta não ser afetado por nada, né? Caiu o mundo e depois resolve, né? Morreu alguém da família dele, não é a vida, é assim mesmo, né? Chorar por quê? Então, ele dá essa aparência de que, nossa, a pessoa é bem resolvida, a pessoa não tá nem aí pra nada, né? Mas não é real, tá? É uma aparência que ele trata de sustentar para ele mesmo primeiro e depois para as pessoas. Ele não é isolado pelas pessoas, ele isola ele mesmo, tá? Pessoas é problema, então ele mesmo se isola. Ah, você gosta? Não quero. Não quero ir lá, não quero ir aqui, não quero compartilhar com fulano, não quero ver ciclano, eu não quero, não quero. Ele mostra que não precisa de nada nem de ninguém, ele resolve as coisas dele sozinho, ele não amola ninguém, também não quer que ninguém amole ele põe esses limites muito bem definidos, né? É aquela pessoa que você convive com ela e você sabe que você não tem liberdade nem abertura para pedir nenhum favor, entende? E que não vai te pedir nada também. Você não vai entrar nem um pouquinho a mais do que ele quer e não vai deixar ele não vai entrar na sua vida mesmo que você deixe, tá? Ele se sente rejeitado. Sempre que ele se sente rejeitado, ele se isola. Então, se em algum momento ele começa a desfrutar um grupo, né, e acontece qualquer coisa, um incidente que pode acontecer com qualquer um. Não sei, ele está participando do grupo de mulheres da igreja, vamos supor, tá bom? E ele está começando a se sentir bem ali, tal, tal, tal. De repente, de última hora, as irmãs resolve, vamos para o cinema, sei lá, vamos tomar café na cafeteria X. E porque essa pessoa não é muito relacional, né, não é muito para fora, se esquece de chamar essa pessoa. E ele sente que foi rejeitado, essa pessoa vai se isolar. Não vai mais participar, ou vai, como é que eu digo? Vai evitar certas reuniões, vai evitar certos contatos, entende? Ele mesmo vai se isolando quando sente, às vezes não é real, mas ele sente que foi rejeitado, então ele fecha tudo de novo e se isola. Se afasta da comunhão, seja na igreja, no trabalho, na escola, na universidade. Não se submete a nenhum homem. É aquele tipo de pessoa que fala assim: eu escuto a Deus. Homem nenhum eu vou me submeter porque o homem erra. Né? Então, ele tem resistência ao pastor, ele tem resistência aos líderes, ele tem resistência ao chefe no trabalho, aos professores da universidade ou da escola. Ele não permite essa liderança sobre ele. Tudo isso é proteção, tá? Não é uma pessoa que faz de maldade, ele não quer que doa, ele não quer sofrer. Então, essa pessoa é uma das pessoas uma forte candidata a apostatar da fé, abandonar a fé, ou uma onda muito forte, não sei como está agora no Brasil, mas alguns anos atrás, dos desigrejados,
né? Não, aqui não tem pastor, não tem maior, não tem menor, não tem essa estrutura religiosa. Então a gente é tudo igual, que se reúne numa casa, faz as coisas como a gente quer, não tem nenhuma liderança, não tem nenhum guia, não tem nada. Então é um forte candidato a ser um desigrejado, porque a dor dele, o medo de doer é tão grande que ele não vai dar a alguém essa liderança na vida dele, tá certo? Ele não vai se submeter. Tem um perfil negativo, para baixo, não é muito otimista ou quase nada, e é bastante apático, que é o que eu falei mais ou menos no começo, né? Tanto faz como tanto fez, se me ama, ama, se não ama também, dá no mesmo. Se me convida, tudo bem, se me convida também, não tô nem aí. Não sente as coisas com intensidade. Uma coisa que era para estar sofrendo horrores, uma lagriminha aqui. Uma coisa que é para estar pulando de alegria, uma conquista enorme. Entende? É apático, não sente nada com intensidade, não se permite, né? Ele mesmo se encarcerou nessa gaiola de indiferença, para não sentir nada, certo? Muito bem. Manipulador competitivo. Eu já passei por todos esses, tá? Na minha vida. O manipulador competitivo, ele é ativo ou passivo, ou seja, depende da ocasião, tá? Então, ele quer ganhar. Se para ganhar ele tem que se submeter e se humilhar, ele vai fazer. Se para ganhar ele tem que passar por cima de alguém, ele vai fazer. O que importa é ele conseguir o que ele quer. Então, você vai ver que tem pessoas, por exemplo, que num relacionamento é aquela mulher, uma mulher, por exemplo, né? Uma mulher mandona que controla o cara, que o cara, né, come na mão dela, que as coisas são do jeito dela, tá, 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 tá. Esse relacionamento termina. Ela arruma outro namorado. Nesse outro relacionamento, ela percebe que mandar, se impor sobre ele não vai funcionar. Então, aí ela vai por baixo. Ela vai fazer a parte frágil, que precisa dele, que precisa de cuidado, de proteção, que eu sou muito insegura. Entendeu? Ela se coloca por baixo. Então, voltamos. Só um minutinho, gente. Deixa eu voltar aqui para compartilhar de novo com vocês. Simbora. A internet está uma bênção esses dias. Vamos lá. Então, a pessoa que tem perfil de manipulador competitivo é a pessoa que sabe que terreno que ela tá e o que que ela tem que fazer para poder ganhar, tá bom? Essa pessoa vê os demais sempre como competidores. Ah, mas e se for amigo? Não importa. E se for esposa, esposo? Não importa. E se for a pessoa que ajuda no ministério da igreja? Não importa. Essa pessoa sempre vai ver os demais como competidores. Então, se você faz uma coisa boa para o grupo, daqui a um tempo, essa pessoa vai fazer melhor do que você. Entende? Porque o que importa é se sobressair, é ganhar, é ter atenção. Então, como eu explicava antes, dependendo da pessoa, ela se coloca superior ou inferior para ela ganhar e chegar onde ela quer, tá? Essa é uma pessoa que tem várias debilidades espirituais, mas ela compensa trabalhando para Deus, com o serviço. Então, por exemplo, geralmente são pessoas que lutam com pecados ocultos, com problemas sérios de caráter, têm consciência desses problemas, mas ela não consegue resolver, mas ela compensa isso fazendo muita coisa para Deus. Entende? Tá ativo na igreja, serve do jeito que pode, vive na igreja, vive fazendo alguma coisa. Então, é uma pessoa que está constantemente fazendo coisa muito ativa. Só que ele faz isso para compensar o que ele tem de ruim. Então, indiretamente e inconscientemente, o que que ele está fazendo? Senhor, me perdoa, eu caí de novo nisso. Mas ele ora mais, ele jejua mais, ele prega mais, ele trabalha mais para Deus, ele convida, então ele tenta compensar o que ele tem de ruim fazendo coisas boas para Deus, no nosso contexto que é de crente, né? É uma pessoa hiperativa, então na cabeça dele, quanto mais ele fizer as coisas para Deus, mais Deus vai amar, mais Deus vai recompensar. Então ele compra o amor de Deus com o serviço. É uma pessoa que não conhece graça.
Ele não conhece ser abençoado por um pai bom porque Deus quis. Não, ele tem que merecer aquilo dali. Então ele trabalha muito, ele faz muito, tudo certinho, melhor que todo mundo, para merecer o que Deus está dando para ele. Gente, lembrando que isso tudo é muito, muito inconsciente, tá? Você só vai vivendo e vai se adaptando, vai vivendo, e se adaptando. Claro que isso aqui tem muito fundo do nosso contexto familiar, do nosso contexto de vida. A gente vai percebendo para qual manipulador vai me funcionar melhor, tá certo? Muito bem. É uma pessoa que trabalha muito para ser amado, tanto para Deus quanto para as outras pessoas. Então a pessoa não sabe ser amada de graça, né? Se tem um marido que é muito bom, que serve, que atende, essa pessoa vai mover mundos e fundos para merecer esse amor. Ele se sente sempre comprando amor, tá? Geralmente é agressivo e até violento por ser competitivo. Então é uma pessoa que vai fazer o que for necessário para chegar onde quer ou para ter o que quer. Se precisa ser verbalmente agressivo, fisicamente agressivo, vai ser. Não vai medir palavras, não vai medir atitudes, ele não vai medir nada, porque ele está com o olho onde ele quer chegar, tá bom? Por exemplo, se ele está num contexto que alguém aparece mais do que ele, suponhamos que vou botar meu contexto aqui. Eu estou aqui numa base missionária, vivendo com mais 26 pessoas, 20 pessoas, tá? E mais 6 crianças. E hoje, vamos supor que eu sou a melhor cozinheira da base. Todo mundo pede para que eu cozinhe, porque todo mundo gosta, porque é o temperinho brasileiro, blá, 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 blá. E se amanhã chega alguém que cozinhe melhor do que eu, então, suponhamos que o líder da base, no caso sou eu, mas suponhamos que não fosse, tá? Percebe que o outro se sai melhor na cozinha, ou que faz melhor do que eu, ou tem mais disponibilidade que eu, porque eu tenho 4 filhas, tenho muitas coisas para fazer. E esse líder começa a botar outra pessoa para cozinhar mais do que a mim, né? Então essa pessoa começa a ganhar mais destaque que eu. Então, uma das atitudes que esse tipo de manipulador faz é boicotar a outra pessoa. Entende? Eu me aproximo da liderança, da pessoa que é responsável pela escala da cozinha, por exemplo. Começo a falar, ai, porque fulano não é muito higiênico, que fulano, não sei, às vezes está cozinhando, mas parece que está fazendo de má vontade. Ou, nossa, fulano cozinha bem, realmente, mas, nossa, gasta muita coisa, né? Nossa, que maior prejuízo essa pessoa. Você está entendendo? Ele vai inventando coisas ou aumentando coisas para mostrar para aquela pessoa que ele não é melhor do que eu. Por exemplo, para mostrar para o meu líder que esse que chegou não é melhor do que eu na cozinha. Que ele precisa é de mim. Que eu cozinho bem, eu não gasto tantos ingredientes, eu faço de boa vontade, não sou como o outro. E ele pode até inventar. Ele pode aumentar defeitos, ele pode até inventar, porque ele não vai perder o lugar dele para aquela pessoa. Entende? Então ele tá sempre ali de olho em quem tá se destacando para boicotar essa pessoa, porque ninguém pode ter o lugar que é meu, que eu penso que é meu, né? Tipo assim, então ele tá sempre competindo. Essa pessoa não tem paz. Porque todo mundo, eu tô dando aula aqui, mas eu vi que outra pessoa começou a dar aula do mesmo tema que eu. Ah, não, eu tenho que ser melhor que essa pessoa. Então, eu vou estudar mais, eu vou pesquisar mais, e hebraico, e grego, e psicologia, e, nananana, e terapia, entende? Porque ninguém pode tomar o lugar que é meu. E se eu precisar boicotar essa pessoa, falar mal dela, inventar coisa, eu vou fazer, tá? É uma pessoa muito rigorosa, muito restrita, muito perfeccionista, porque ele quer mostrar competência. Então, o prazer dele é tipo assim: nossa, foi Priscila que fez isso aqui? Ah, só podia ser, porque tudo que ela faz é muito excelente. Entende? A minha marca é a excelência, é a perfeição. Então, ele é muito rigoroso no que ele vai fazer. Ele não vai trabalhar com qualquer pessoa, ele não vai deixar qualquer pessoa ajudar, porque é a cara dele que vai estar ali, é o nome dele que vai estar ali. Como ele é competitivo, ele não pode estar debaixo de ninguém, não pode ser pior do que ninguém. Então, ele vai ser muito perfeccionista, muito rigoroso, muito restrito, para conseguir o destaque que ele pensa que tem direito, que é dele, o que ele quer, enfim. Muito bem. Manipulador ativo. Esse manipulador aqui, ele é bem direto no que ele quer fazer. Então, ele é muito crítico, tá?
Ele critica as pessoas, só que ele faz pelas costas, tá bom? Então, tipo assim, suponhamos que eu, a Gláucia, a Rose, somos todos de um grupo de mulheres que fazem evangelismo pela internet, tá? Vamos supor. E a Carla é nossa líder, tá certo? Então, eu vou pra Rose e falo assim: Nossa, você viu o que que a Carla fez? Deixou a reunião pra última hora. Gente, que líder que faz um negócio desse? A pessoa toca a cabeça onde? É óbvio que essas coisas tem que fazer com tempo, organizado, entende? Eu não vou no líder e falo, ó, Carlos, você está vacilando nisso daqui. Essa reunião tem que ser mais adiantada para a gente poder se preparar. Não, eu vou minando pelas beiradas, eu vou nos outros, falando pelas costas da liderança ou da pessoa que está em destaque, que está me incomodando, tá certo? É uma pessoa muito pesada no sentido de incômoda, entende? Então, ela tenta impor a vontade dela usando a força da personalidade. Sabe aquela pessoa assim que pesa o ambiente? Tá todo mundo aqui, nosso grupo aqui, fala, então vamos fazer alguma coisa junto próxima semana. Ah, vamos no cinema. E suponhamos que eu seja o manipulador ativo. E eu não quero ir para o cinema, eu quero ir para uma cafeteria ou para um teatro. Não, eu quero ir para o teatro. Não quero ir para o cinema, eu quero ir para o teatro. Tá? Então eu vou começar a pesar o ambiente. Gente, pelo amor de Deus, cinema qualquer dia tem. Agora, uma peça dessa de teatro, nossa, o pessoal parece que não pensa. A gente tem que ser mais intelectual. É uma questão de inteligência. E eu vou pesando e criticando e botando para baixo quem pensa diferente de mim. E eu vou pesando o ambiente de uma maneira que as pessoas falam assim: nossa, vamos pro teatro, senão precisamos vai parar de falar. Nossa, vamos pro teatro, porque se a gente for pro cinema com a Priscila desse jeito, vai ser um saco. Ela vai ficar reclamando de tudo, falando mal do filme toda hora, vai reclamar o mês inteiro disso daí. As pessoas evitam não fazer a vontade dessa pessoa por causa do peso que ela coloca, entende? Do que ela quer, da sua vontade. Ela impõe incomodando, diminuindo, criticando, entende? Ah, vamos comer pizza. Gente, pelo amor de Deus, pizza é puro carboidrato. Sushi, aí começa. E é tão pesado, e é tão. As pessoas falam, nossa, vamos comer sushi. Outro dia a gente come pizza, porque se ela for pra pizzaria, vai encher o saco. A gente vai perder a graça de comer pizza. Pesa o ambiente. Não tem mais graça fazer aquilo que com aquela pessoa por perto. Tá certo? É uma pessoa que não encara as suas debilidades. Então, essa pessoa não vai admitir defeito, ela não vai se expor, ela não vai pedir ajuda. Muito pelo contrário, ela vai esconder as debilidades dela e ela vai começar a exaltar as qualidades dela, né? Então, essa pessoa pode ser, vamos supor, uma péssima mãe, mas ela vai ser uma ótima obreira na igreja. Então, ela não vai tocar em tema de família, de criar filhos, de cuidar da casa, porque ela é uma péssima dona de casa e uma péssima mãe. Então, ela não vai tocar nesse tema. Ainda que o grupo levante o tema, ela vai dar a volta e vai levar o tema no que ela é boa. E vai estar exaltando as qualidades dela. Nossa, eu fiz isso e fiz esse evangelismo, e o pastor precisava, não sabia o que fazer com isso, mas eu fui lá e eu ajudei, porque você sabe, eu sou pau pra toda obra, e vai. E às vezes esse levantar a si mesmo, às vezes nem é tão direto assim, mas você percebe que a pessoa tá, entende? Escondendo as debilidades que tem. É uma pessoa intimidadora, porque como se impõe muito, né, e com muita convicção, então você não quer encarar isso. Ou por medo, ou porque você vê que não compensa, entende? Então, convence as pessoas. Se essa pessoa está contra a liderança, ele vai convencendo as outras pessoas que o líder está mal, que o líder não é bom o suficiente, que ele está equivocado, que ele, entende? Ele vai, pá, e vai minando, e vai minando, e vai minando, e vai criticando, até botar as pessoas contra o líder. É uma pessoa muito perfeccionista, muito mais do que o competitivo, porque o competitivo ele até se submete, perder ou passar vergonha para conseguir o que ele quer. Esse daqui não. Ele é sempre impecável. O que ele faz é impecável, porque como ele é muito crítico com os demais, ele não vai dar oportunidade para as pessoas criticarem a ele. Então ele vai sempre fazer tudo muito perfeitinho, até para poder ter lugar de fala e meter o pau nos outros, entende? Então, eu conheci uma situação de perto de uma pessoa que eu acho que eu falei isso em algum momento da aula, das outras aulas.
Mas enfim, ele sempre falava que homem de Deus, mulher de Deus, tinha que orar de madrugada. Uma pessoa que não ora de madrugada não é uma pessoa de Deus. Como que não vai orar de madrugada? Que tem que orar de madrugada. E orava todos os dias de madrugada, durante anos, e blá, 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 né? Aquela aparência perfeita para poder falar de quem não orava ou de quem orava menos. Mas como essa pessoa esconde as debilidades, explodiu depois que essa pessoa até metida com pedofilia tava. Mas a aparência impecável, perfeito. Tudo que ele fazia ministerialmente era muito bem feito. E tinha carisma, então a pessoa que tem carisma, ela consegue alcançar ainda mais, né, a graça das pessoas, o favor das pessoas, é, juntar gente, né, para fazer algo em comum, enfim. Vamos lá. Sustenta uma imagem de forte, de melhor que os demais. Não importa se essa pessoa está destruída por dentro, mas é uma pessoa que está sempre em pé, orando por outros, aconselhando, ajudando, forte, né? Essa pessoa é aquela rocha que você pode se escorar, porque essa pessoa é é de uma inteligência emocional, é de um discernimento espiritual que nada abala. Mentira. Não compartilha debilidade, não mostra vulnerabilidade, não está chorando, não está pedindo ajuda, não está mostrando fraqueza, nunca. Mostra a si mesmo, cria, né, em volta de si uma imagem muito espiritual. É porque acontece uma coisa, amados, muito interessante aqui. O crente, muitas vezes, ele pensa que as pessoas têm discernimento. Mas esse cara aqui, por exemplo, ele não tem discernimento, ele é extremamente crítico. Então ele percebe detalhes que outras pessoas não percebem. E ele comenta de uma forma tão espiritual que você pensa, nossa, que discernimento. Não é discernimento, é crítica, entendeu? Porque o olho dele é uma lente de aumento, é uma lupa para defeito dos outros. Então, o crente, a gente precisa sempre pedir discernimento ao Senhor. Eu escuto meu pai falar para mim desde muito pequenininha. Priscila, sempre que você estiver escutando alguém, sempre que você estiver numa situação com alguém, pede o Espírito Santo para te mostrar o coração dessa pessoa. Pede para o Espírito Santo te mostrar o coração dessa pessoa. Porque nem tudo que parece, meus irmãos, é. Então, esse cara aqui, ele vai passar como uma pessoa super espiritual que discerne muitas coisas, entendeu? Mas, na verdade, ele não está discernindo nada. Ele tem mesmo uma lupa gigante sobre as situações. E aquela mentalidade super crítica. Então, ele vai ver coisas que a pessoa que está de boa não vai ver. E ele vai falar, parecendo espiritual, mas não é. Não é espiritual, tá certo? Quando essa pessoa não é o centro das atenções, ele parte para a maledicência. Então, se ele era o bam bam de uma igreja e de repente a máscara caiu ou não é mais tudo aquilo, ele vai sair falando mal da igreja. Ele vai sair falando mal do trabalho, vai sair falando mal da sala da escola dominical. Ele vai falar mal desse grupo que ele participa. Porque se ele não é o centro, ele vai começar a maldizer. Não, eu saí porque esse grupo aí, ó, tem amor. Essa igreja não tem amor, essa igreja não tem fogo de Deus, essa igreja não tem Bíblia, essa igreja. Ele não é o problema, entende? A partir do momento que ele é desnecessário no ambiente, ou ele não é levantado como ele quer, ele vai sair falando mal. Fala mal de mãe, fala mal de pai, fala mal da família. Ele fala mal de quem tiver que falar, para ele não sair feio na foto, né? É uma pessoa que ele vai permanecer no erro, ainda que tenha prejuízo, mas não vai admitir que ele está errado. Eu lembro de um vídeo que eu vi, eu não procurei para passar para vocês, mas talvez vocês até já viram. É de um grupo de humor, não sei qual que é, não. Mas a história é a seguinte: o cara tava com um chinelo a havaiana dele quebrou e ele tentou consertar com um prego, né? E ele vem andando pela rua com o pé todo ensanguentado e mancando. E o outro tenta falar para ele que o prego, né, você põe aqui o fio, a pontinha, e o prego você põe atravessado para não levantar o chinelo, né, a correia. E ele falou: não, não, não é assim, não, é assim. Meu pai me ensinou, rapaz. E ele vai a rua todinha sangrando, desfolando o pé, mas ele não admite que colocou o prego errado no chinelo. É esse cara aqui. Ele vai permanecer no erro, ele vai ter prejuízo, ele vai perder pessoas, entende? Mas ele não vai admitir que ele estava errado, de jeito nenhum. Eu lembro de uma história
que um professor contou, eu não lembro assim detalhes, mas era uma história interessante, de um matrimônio que se separou por causa de um sabonete. O cara chegou do trabalho e a mulher, a função dela era o acordo matrimonial deles. Ele trabalhava, ele provia para casa e ela só tinha que cuidar da casa e dele, né? Não tinha que ajudar em nada de finanças, ele cuidava de tudo. Então ele chegou em casa um dia do trabalho, ele foi tomar banho e não tinha sabonete no banheiro. E ele ficou muito nervoso por causa disso. Porque a mulher não botou o sabonete para ele. Que ela tá o dia inteiro para cuidar da casa, como é que ela não viu que faltava um sabonete? E que tem que. Mas ele não foi brigar com ela. Ele foi lá, pegou o sabonete ele mesmo e não falou com ela direito naquela noite. E não falou por quê. Ela ficou nervosa, porque ele estava daquele jeito, sem falar o que que era, e também não vou falar com ele. E isso durou alguns dias, a partir até que passou semanas que eles não se falavam mais. Não tinham intimidade, não se falavam mais. Aí eles trocaram de quarto, cada um ficou num quarto separado. E o negócio foi só aumentando, 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 até que eles se separaram. Virou um abismo entre eles, porque ela esqueceu de botar o sabonete, ele não falou, e mesmo vendo a distância que estava causando, ele não quis conversar. Não, errada é ela, eu não vou falar. Entende? Então, o prejuízo foi a perda do casamento, mas ele continuou ali no erro. E ela também, né? Porque ela podia ter perguntado, enfim. Mas o que eu vou é os extremos de relacionamentos e de situações que a gente pode chegar por causa de um orgulho, né? Que é o caso aqui. Então, eu não vou admitir, eu não vou me humilhar, eu não vou dar oportunidade das pessoas me ferirem falando que eu não sou inteligente o suficiente, ou que eu não penso em tudo, que eu não sou organizado. Eu não vou admitir que eu errei, eu vou arcar com as consequências desse erro, mas eu não admito de jeito nenhum. Uma pessoa que não sente compaixão pelos outros, porque tem essa mentalidade muito rígida, muito crítica, muito perfeccionista. Então, não é uma pessoa que tem compaixão por ninguém, tá? A pessoa pode estar passando dificuldade que for, pode ser parente, merece. Você fez a cama, agora deita nela. Nossa, tá passando isso, o problema é dele, a dificuldade é dele. Ele não se coloca no lugar do outro, ele não tem empatia, ele não tem compaixão. É um perfil moral agressivo, negativo, crítico, é uma pessoa nublada, né? Um dia nublado essa pessoa. É uma pessoa que desistiu do amor, né? Tipo assim, as pessoas não vão me amar pelo que eu sou, realmente, né? Então, ele desistiu de forma agressiva. Então, eu vou fazer me amar pelo que eu aparento. Super espiritual, super necessário, super correto, né? Não tem cuidado com a língua, usa como desculpa o ser verdadeiro e sincero para agredir os outros. E tem uma coisa que eu escutei de um líder aqui de Jocum, Chile, que é muito legal. Ele fala, o amor, a verdade falada sem amor, é, como é que é em português? Esqueci, gente, a palavra. Eu vou lembrar depois. Mas é tipo, é agressividade, é covardia, é maltrato, é outra palavra que eu não lembro agora de jeito nenhum, mas tudo bem. Então, essa pessoa aqui, o que que ela fala? Não, eu não fui agressiva com fulano, eu fui verdadeira. Não, eu não sou uma pessoa difícil, sou uma pessoa sincera. Se você não aguenta sinceridade, mas isso é só desculpa para ele usar a língua para machucar as pessoas. Deixa eu ver o que que escrever aqui que pode ser que me ajude. É isso mesmo, Glaucio. A gente vai se vendo aqui e vendo outros também. Essa aula é bem complicado no sentido de que a gente se sente exposto, né? Desnudo. É, mas é pro bem, vai dar certo. Calma que vai dar certo. Então, essa pessoa, a desculpa dela é essa, eu sou verdadeira, eu sou sincera, mas na verdade é só uma desculpa para ela machucar outras pessoas e falar o que pensa sem filtro, tá? Verdade sem amor é crueldade. Lembrei. Então, não é só falar a verdade. É a forma que você fala a verdade. Você pode falar para machucar e você pode falar para curar. Você pode falar para desprezar e você pode falar para levantar essa pessoa, né? Esse aqui não tá nem aí, ele quer falar o que ele quer. E vai usar a desculpa de ser sincero, de ser uma pessoa verdadeira, né? Então, um exemplo é aquele típico profeta, o pregador, que usa a espiritualidade para agredir as pessoas e controlar, né? A pregação, a palavra é sempre apontando o dedo, é sempre marretando, é sempre paulada, não tem misericórdia, não tem graça, não tem nada disso, não tem cuidado, né? Então, ele usa a verdade como um porrete para sair
né? Eu conheci uma pregadora aqui no Chile que eu sabia como ia ser a pregação, dependendo de como foi a semana dela. Se ela teve uma semana difícil com o noivo, se aconteceu coisa que ela não gostava, nossa, a pregação ia ser paulada, 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 paulada. Então a pessoa vomita a sujeira, a insatisfação que está dentro dela usando o púlpito, né? Jogando indireta, sendo agressivo e etc e tal. Muito bem. Então, eu botei as imagens aqui para ficar mais fácil de vocês verem também, tá? O passivo é o que ganha perdendo. O indiferente é o que finge que não tá nem aí e se afasta das pessoas. O competitivo, ou eu sou superior ou inferior, o importante é que eu ganho o que eu quero e chego onde eu quero, né? Ele pode ser passivo ou ativo, ele tá ali. O negócio é ganhar, ver os outros como competição, como competidores. E o ativo, que é o último que eu falei, que é o que fala mesmo, sem dó nem piedade, não tá nem aí. Então vamos lá. Então vamos usar aqui essa figura, essa mãozinha aí, é a figura de autoridade, tá certo? É a figura de autoridade. O que ganha perdendo, né, e o competitivo, eles sempre estão próximos da figura de autoridade, tá? O passivo bajulando, né? Para ganhar essa aceitação, esse status, porque ele está perto de alguém importante, porque ele é braço direito do líder, do pastor, do chefe, tá certo? É o típico puxa-saco, né? E o competitivo, ele também está sempre perto da liderança, mas porque ele quer mostrar que ele é bom, né? Ele está sempre ali competindo com a liderança. Então vai chegar momentos que você não sabe quem é o líder, se é o líder ou se é o competitivo, de tanto serviço que ele mostra e mostra como que ele é bom. O indiferente e o ativo, eles vão estar longe das figuras de autoridade. Percebe que eles estão mais para baixo. Eles sempre vão estar longe da figura de autoridade. O indiferente se isolando, eu não quero visita de pastor, eu não quero conselho do meu chefe, eu não quero, entendeu? E o ativo, ele se afasta criticando, tá? Basicamente é como essas pessoas vivem com relação à figura de autoridade. Pastor, chefe, pai, mãe, marido, líder de igreja, o que seja, líder de grupo da academia, o que seja, tá bom? Muito bem. Dessas coisas que eu falei até agora, dos manipuladores e tudo mais, alguém tem alguma dúvida que queira perguntar? Fala pra mim. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fale agora ou cale-se para sempre. Não? Todo mundo entendeu? Vai, gente, interaja aí para eu saber. Faz um sinal de fumaça para eu poder partir para a próxima coisa. Terminar essa parte hoje. Hum. Sim, tá tudo jóia. Tá certo então. Então vamos seguir. Então aqui são os tipos de manipulação, de manipuladores que a gente assume para sobreviver na vida, tá? Lembra disso, tá? A gente sofreu e para não doer a gente assume isso. Então agora ele também coloca quatro tipos de personalidades distorcidas. Ai, tá errado aqui também, que eu corrigi isso hoje. Distorcidas que a gente assume na nossa vida para sobreviver também, tá bom? Gláucia, entre aspas, o que que tem a ver? Geralmente, isso começa na nossa casa, né? A Glaucia perguntou aqui, você disse que isso tem a ver com o nosso ambiente. Então, o ambiente que a gente cresceu vai nos ensinar alguma coisa. Depois você vai ser adolescente, você vai estar em outro grupo. Então, pode ser que quando você fosse criança, você manipulava de uma forma. Quando você vira adolescente, você está em outro grupo, você está em outro momento da sua vida, e você assume um outro tipo de manipulação. Aí pode ser que você se case e ali você perceba que o tipo de manipulação de antes não está funcionando. Você se adapta ao. Porque isso aqui é adaptação, entendeu? Depende, sim, do ambiente que você está vivendo no momento. Então, eu vou me adaptando nos ambientes que eu estou vivendo para sofrer menos. Então, eu vou catar aqui o manipulador que vai me beneficiar mais e eu vou assumir a personalidade que vai me facilitar a vida melhor, mais. Eu acho que. Bem, fala aí se eu conseguir te responder. Tá bom? Então, não é que.
A manipulação que eu fazia dentro da minha casa quando eu era solteira com os meus pais, eu uso a vida inteira. Não. Eu vou vivendo, eu vou trocando de ambientes e eu vou me adaptando. Vou fazer o que, vou achar o que funciona. Sim, ótimo. Beleza, então. Então vamos seguir. Vamos falar das personalidades distorcidas agora. Então, a primeira personalidade que a gente vai falar é a personalidade cordata, complacente, tá? Aí ele põe essa figura para a gente ter uma ideia do que ele quer passar de mensagem. Então, você vai ver que essa é uma pessoa que está sentada, ela tem uma cara doce, mas ao mesmo tempo coitadinha, né? Esse olharzinho assim para cima, tipo, o que você vai fazer comigo? Né? Tem essa imagem bem frágil e ao mesmo tempo doce, não é desagradável de você olhar. Então, o nome já fala, é uma pessoa complacente, é uma pessoa que vai comprar o amor se submetendo ao que for necessário. É uma pessoa, vai quadrar muito com o manipulador passivo, tá? Você vai ver que as personalidades vão casando com os manipuladores. Então, a personalidade complacente é a pessoa que está sempre comprando o amor das pessoas com o serviço, com o presente, dando, tá certo? Então, ela vai mostrar para você assim: eu sou legal, por favor, me ame. Eu sou gente boa, não me rejeita, me ama. Então, essa pessoa é uma pessoa que acredita que pode ser amada. Ela ainda acredita que pode receber amor, mas não por quem ela é, senão pelo que ela faz, tá? Então ela vai fazer tudo o que ela puder para agradar as pessoas, ela vai fazer tudo o que ela puder para servir, para mostrar para você, eu sou bacana, por favor, me ame, não me rejeite. Essa seria a frase ideal desse tipo de personalidade. Então, é as mulheres que aceitam a traição, mas o marido pede perdão, chora, traz flor, traz alguma coisa, ela acredita, se submete, faz tudo que pode para amar esse esposo. E a cena se repete, ela se submete. E ela tenta mostrar que ela vale a pena, e ela tenta ganhar esse marido de todas as formas possíveis, porque ela quer mostrar pra ele que ela é a pessoa e que, entende? Então, vamos botar aqui algumas frases para você entender como pensa essa pessoa. Te ajudarei em tudo que você quiser. Então, é uma pessoa que, infelizmente, é constantemente abusada e explorada, porque ela vai fazer tudo que você quiser, desde que você ame, porque a gente sabe que explorar né, não é amor, mas ela se sentindo acolhida, tendo alguma atenção, tendo algum sentido de pertencer, ela vai se submeter, infelizmente, a tudo que seja necessário, desde que você não a rejeite, desde que você não abandone ela, tá bom? Sempre estarei ao seu lado. Certo ou errado, ela vai estar com você. Ela vai fazer tudo o que você quer. Ela vai servir do jeito que precisar. Ela vai estar do seu lado mesmo, sempre, para tudo. Sempre mostrarei o meu apreço por você. Então é aquela amiga, é aquela mãe, é aquela avó, é aquele marido, é aquele líder, o liderado que, ai, toma aqui, lembrei que é aniversário de 3 meses que você está participando do grupo. Toma um presentinho, não vai embora não, entende? Eu lembro de uma história de uma menina que tinha uma amiga. E ela sabia até quando ia chegar a menstruação da amiga. Ai, você deve estar assim porque tá chegando os seus dias, né? Eu sei porque tantos dias depois do meu. Gente, isso não é normal. Pelo humor, a gente brinca, né? Ei, tá de TPM, mas você realmente saber datas, você realmente. Não, eu trouxe um chocolatinho porque eu sei que tá chegando os seus dias e porque é tantos dias depois do meu. Isso não é normal. É uma pessoa complacente. É uma pessoa que vai provar pra você que é necessária, que você precisa dela, que ela te faz bem. Tá bom? Vou orar por você fielmente todos os dias. Olha, eu tô orando todo dia, 3 da manhã por você. Aí você acorda de manhã, tá a mensaginha dela, às 3 da manhã. Ó, tô aqui orando. Tô dando um exemplo bem exagerado, só pra você ter uma ideia, né? Mas é assim, essa pessoa que tá ali coladinha com você, pau pra toda a obra. Estarei disponível para você a qualquer hora. Gente, desculpa os erros, tá? Que isso estava em espanhol, eu tratei de traduzir, mas às vezes passa algumas coisas. Qualquer, qualquer hora. A qualquer hora. É aquela pessoa que você pode realmente abusar, assim. Ai, dorme lá em casa hoje, porque não tem tantos dias que eu não durmo com meu bebê recém-nascido pra você cuidar do meu filho pra mim. Ela vai.
Ah, eu tô com tanto, tô tão essa semana, tô tão ruim, nossa, não consigo nem, tô nem comendo direito, que eu não consigo cozinhar. Ela vai lá cozinhar pra você todo dia, ou vai mandar marmitinha pra você todo dia. Então, essa é a pessoa que compra amor servindo e fazendo tudo que o outro quer. Ela acredita no amor, mas não por quem ela é, como eu disse, senão pelo que ela vai fazer por você. Tentar comprar esse amor de você. Por favor, eu sou bacana, não deixa de me amar, não me abandona, não me rejeita. É a personalidade complacente, cordata. No livro ele fala cordata, tá? Próxima. Personalidade derrotista. Então você vê aqui também, é uma pessoa que está acumuladinha, ela está sentada, certo? Tá com uma armadura, mas você percebe que ele não tem arma de ataque. Ele tem um escudo, ele só tem arma de defesa, tá? Não tá armado para atacar ninguém, tá certo? É uma pessoa que não tem boa mobilidade, né? Porque uma pessoa normal e uma pessoa com armadura, a mobilidade da pessoa com armadura é limitada com relação à pessoa que está sem armadura. É uma pessoa que não vê bem, não ouve bem, né? Porque ela tá toda aí coberta e protegida. Então, esse carinha aqui, ele não acredita mais no amor, tá bom? Ele não acredita mais no amor, ele tá só sobrevivendo da maneira que doa menos. Então ele não vai lutar pelo amor de ninguém, ele não vai provar nada pra ninguém, deixa só eu viver aqui até chegar a hora de eu morrer sem sofrer mais. É como esse cara pensa. Então, ninguém ama ele, ninguém quer saber dele, tá tudo bem. Eu não quero briga com ninguém, eu só quero ficar quietinho aqui. Só não me machuca, só não me ataque, por favor. É a postura desse carinha aqui, tá bom? Então, ele é muito extremista, né? As palavras que usa muito é todo mundo, ninguém, sempre, nunca, todo dia, todo, né? Sempre extremos. Então, se alguém não gosta dele, ninguém gosta dele. Se alguém não se lembrou dele, todo mundo esqueceu dele. Entendeu? É bem extremo como ele sente e percebe as coisas. Você vê pela proteção que ele tem, né? Tem essa frase que eu não lembro de quem falou, mas ela é muito boa que fala: quanto mais potente a armadura, mais frágil o ser que habita ela, né? Quanto mais proteção você tem, é porque mais frágil é você mesmo dentro dela. Algumas frases que falam como esse carinha aqui, tá? Ninguém se importa comigo. Não, talvez ele faltou um culto porque ele estava doente e na correria do dia a dia, ou talvez a igreja tem muita gente, o pastor não lembrou de ligar para ele, meu irmão, eu não te vi, aconteceu alguma coisa, né? Passa isso às vezes. Então, ele tinha essa expectativa, né? E o pastor não liga, então ninguém se importa com ele. Às vezes até a irmãzinha ligou, o irmãozinho que fica sempre na porta, recebendo os irmãos, percebeu que ele não chegou e ligou, mas não é o que ele queria, não é a figura de autoridade, porque essa carência toda é de figura de autoridade, né? Então, como as pessoas importantes não sentiram a falta dele, então ninguém se importa com ele, tá certo? Ninguém me fala o que está acontecendo. Ah, teve um culto, teve uma reunião extra, sei lá, teve alguma coisa, esqueceram dele. Ninguém nunca fala para ele o que está acontecendo. Ele nunca sabe de nada. Ele está sempre excluído de tudo, entende? Ninguém tem tempo para conversar comigo. Não é possível que de todas as pessoas que a gente conhece, ninguém vai ter tempo de conversar com a pessoa. Mas é como ele percebe, tudo, nada, muito extremo. Ninguém tem tempo de conversar comigo. Ninguém vem me visitar. Ninguém quer saber de mim. Ninguém vem orar por mim quando eu tô triste e doente. Uma coisa interessante desse carinha aqui, sabe quando a pessoa não tá bem e ela chega atrasada no culto, ela senta atrás e sai antes de terminar o culto, para ninguém ficar enchendo a paciência dela, porque ela não quer socializar? Esse carinha é meio assim também, né? Ele não quer socializar, ele não se dá a conhecer, ele tá se cobrindo aí o tempo todo, mas o problema é dos outros que não quer saber dele, que não procura ele, que não liga pra ele, que, né, é bem derrotista mesmo, é bem pra baixo, é bem down, assim. Próximo, personalidade competitiva. Você vê aí um carinha de nariz empinado, eu tenho uma raiva desse nariz.
Tá sentado em cima de um comentário bíblico, psicologia, Bíblia, né, livros, dedinho, aprumo, né, e tal. Então, esse carinha é o cara que vai ganha, ele, como é que eu posso dizer? Ele crê no amor, ele crê que ele ainda pode ser amado, que alguém vai um dia amar e aceitá-lo pelo que ele sabe, pelo que ele pode. Não é pelo que ele dá, como a complacente, não. É pelo que ele tem, né? Você vê que ele é muito inteligente, ele é imponente, ele mostra muita altivez, né? É muito especial. Então, ele acredita que as pessoas vão valorizar, vão amar, vão aceitar pelo que ele tem de conhecimento, de habilidade, né? De disposição, de serviço. Então, esse cara vai comprar, vai tentar ganhar o amor pelo que ele carrega nele, e que ele acha que é importante, que é interessante, tá bom? Então, obviamente, ele vai estar sempre competindo com as pessoas. Esse cara costuma trazer muito problema no ambiente, porque ele vai competir com a figura de autoridade. Ele vai. Ele vai querer mostrar que aquele lugar ali é dele, que ele sabe mais, que ele é mais habilidoso, que ele é mais inteligente, que ele podia antecipar um problema, entendeu? Que aquele lugar ali deveria ser dele e não do líder. Entende? Ele sabe mais. Então é aquele cara que mostra muito serviço, muita sabedoria, muito conhecimento o tempo todo, de maneira, se a gente está num grupo aqui, a gente vai ter que fazer um culto na casa da irmã fulano, precisamos de alguém para pregar. Todo mundo vai precisar. Não, é o fulano. É esse carinha aqui, porque ele sabe. Não importa que é de última hora, ele tá pronto, porque ele sabe muito. O cara é muito inteligente, o cara tem muita informação, sabe muito da Bíblia, sabe muito disso. Entende? Então ele vai mostrar o tempo todo como ele é genial para ser amado, para ser aceito. Ele não consegue crer que ele vai ser amado só por quem ele é. Ele tem que colocar sobre ele habilidades e conhecimentos para receber amor e ser aceito. Tá bom? Umas frases aqui. Óbvio que nenhuma dessas personalidades vão falar literalmente essas coisas o tempo todo. Por exemplo, esse cara aqui não vai chegar para outra pessoa e falar assim: eu sou capaz de fazer isso melhor do que você. Às vezes ele não vai falar. Então, vou dar um exemplo bem prático aqui. Estamos na escola dominical e ele não é o professor da escola dominical. O professor da escola dominical está falando da história de Paulo, não sei. Né, que Paulo participava do Sinédrio e ele é um judeu excelente, depois ele se converte. Aí esse cara, eu posso falar uma coisa? Aí ele destrincha a vida de Paulo. Ele destrincha do hebraico, do grego, do não sei dos quê. Então, ele não está dizendo eu daria aula melhor que essa pessoa, mas está dizendo indiretamente. Entende? Ai, estamos numa comunhão aqui, tem comes e bebes, e a Rose fez um bolo de milho, que tá muito bom. Ele vai falar assim: Nossa, quem fez esse bolo? Ah, nossa, tá muito bom. Sabe o que que fica melhor ainda? Se você faz assim, põe isso, põe aquilo. Ele não está dizendo diretamente eu faço melhor do que você, mas ele está dizendo eu sei fazer melhor do que você. Entendeu? Então, algumas vezes ele pode ser direto em dizer, mas muitas vezes ele não vai ser direto. Ele vai deixar você entender o que ele quer que você entenda, sem ter que se expor tanto assim, tá? Então é esse cara que fala, eu vou mostrar pra vocês. Eu sei fazer isso melhor do que qualquer pessoa, tá? Tenho resposta pra tudo. Pode me perguntar. Lê de tudo, sabe de tudo, tem opinião sobre tudo. Cabeça dele é uma biblioteca porque esse cara tem que saber muito, tá? Ele tem que ser o guru do grupo. Tudo ele tem resposta, tudo ele tem informação, ele tem coisa para agregar. Vou te mostrar como é que se faz isso, que é mais ou menos o negócio do bolo que eu falei aqui, entendeu? Ou se um dia o professor da escola dominical não conseguiu vir dar aula, então ele vai substituir, então ele traz toda uma parafernália para a aula ser excelente, para mostrar que ele dá aula muito melhor. Nossa, é muito melhor com imagens, nossa, é muito melhor com vídeos alternativos. Nossa, a aula daquele cara, né, o professor oficial, podia perguntar para ele como é que faz, porque olha a aula dele, cara. Ele mostra como é que se faz uma aula boa. Meu. Ele sabe mostrar como é que uma aula bem feita, entendeu? Ele não falou mal do líder, do professor, ele não se expôs, mas ele deixou bem claro que ele é excelente e que ele mostra como é que se faz bem feitas as coisas.
tá? Sou a pessoa mais indicada para fazer isso. Claro, ele tem conhecimento, ele tem informação, então, nessa mesmo conceito que eu falei aqui, a gente tem um culto evangelístico na casa da irmã fulana, quem que vai pregar? Ah, é verdade, a gente precisa de alguém para pregar. Então vai falar, olha, a gente tem que ver direitinho a pessoa vai pregar, porque como é um culto evangelístico, não pode falar disso, seria bom usar as palavras corretas para aquilo. E ele começa a dar opiniões de maneira que não fala assim, e fala você. Olha aí, você já sabe, né? Direitinho como é que deve ser. Não, você é a melhor pessoa para fazer isso. Então, ele não falou diretamente, mas indiretamente ele deixou claro: eu sou a pessoa mais indicada para fazer isso, porque eu sei mais, né? Eu tenho as coisas, eu tenho a capacidade. Então, é esse cara que está sempre competindo com todo mundo, e especialmente com a figura de autoridade. Especialmente, tá? Ele quer mostrar que o lugar deveria ser dele e ele precisa ser reconhecido. Muito bem. Próxima personalidade, personalidade crítica. Então dá para ver pela nuvenzinha aí que é uma pessoa que está aborrecida, né? Uma pessoa que está bem mal-humorada, bem está armada. Percebe que é uma pessoa que está armada. Não está armada em punho, assim, pronta para atacar. Mas ela tá ali com o arco e a flecha. Ela está dizendo, se precisar, eu vou fazer isso. Né? Então, é uma pessoa que não sai atirando sempre o tempo todo. Mas se ela se sente é, acuada, rejeitada, tocada de alguma maneira, ela vai usar a arma que ela tem, ela vai atacar, tá? Essa pessoa aqui, diferente do competitivo, ela não acredita mais no amor, entendeu? Não tem amor para ela. Ela já se conformou que ninguém vai amá-la, que ela não é digna de amor, que ela não é uma pessoa amável, interessante, tá, 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 tá. Tá. Mas diferente do derrotista, que é aquele que aceitou a condição e tá só ali esperando morrer, ela vai mostrar que ela não é digna de amor, mas você também não é. Entendeu? Então ela vai atacar as pessoas e falar assim: ah, tudo bem, eu não sou essa Coca-Cola toda, não, mas você também não é, não. E ela vai fazer questão de te mostrar isso. Não tem amor pra mim, mas também não tem pra você. Tá? Então, é uma pessoa que tá o tempo todo atacando, quando se sente acuada, é uma pessoa que revira o lixo dos outros para poder se sentir melhor, né? É aquela pessoa que, tipo assim, eu não sou uma crente exemplar, não, mas a fulana também, pá, 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 pá. Entendeu? Ela é essa personalidade aqui, crítica. Viu como eu faço isso super bem? Tipo, e você não, entendeu? Você não fez bem, eu vou te ensinar como é que faz. Então, às vezes, não é uma questão de não fazer bem. Às vezes você só não fez do jeito dela. Lembra que um dos tijolinhos era a rigidez, né? De rebelião? Então, tipo assim, às vezes não é que você fez mal feito, você só não fez do jeito daquela pessoa. Mas ela fala assim: não, tá errado, não tá bem feito. Eu vou te mostrar como é que faz. Eu quero que você se sinta mal com você mesmo, porque eu me sinto mal comigo mesmo. Entende? Quando ela fala, eu faço isso super bem, ela não acredita nisso, mas ela quer que você sinta que você faz pior do que ela. Que ela tá mal, mas você tá pior. Tá certo? Eu tô segura que eu tenho razão. Não tá, não. Mas ela vai mexer com a sua segurança, porque ela se sente insegura. Então, como ela não tá segura, ela vai te deixar insegura também. Entendeu? É, eu lembro, a minha mãe fala isso, eu posso falar publicamente porque ela fala isso. Ela fala que quando ela casou com meu pai, ela era muito jovem, ela tinha 17 anos, meu pai tinha 19. E pelo contexto familiar, ela sempre achava que em algum momento meu pai podia trair ela. Então ela falava assim: você pode até me trair, mas eu vou te trair pior, entende? Não estou dizendo que ela tinha essa personalidade, estou usando só o exemplo do que a pessoa faz. Então eu tô insegura, mas eu vou fazer você se sentir pior do que eu, entendeu? Eu tô segura que eu tenho razão, às vezes ela não tá, não. Mas ela vai mexer com você para você te atacar, te criticar, para você ficar mais inseguro que ela, entendeu? Você é muito burro. Olha a besteira que você fez. Essas palavras pesadas. Você não serve pra nada. Nossa, você nunca vai vencer na vida, você nunca vai ser ninguém. Você nunca vai, né? Então ela tá sempre botando os outros para trás, mostrando a besteira que o outro fez. Não porque ela não faça, ela sente que faz, mas eu vou fazer você se sentir pior. Você não faz nada certo.
Nossa, eu te pedi pra fazer uma coisa simples. É fazer, botar daqui e lá e você não consegue fazer isso. Uma coisa simples dessa, você não faz nada que eu peço, você não faz nada certo, né? Por aí vai, crítica atrás de crítica. É tudo sua culpa. Não, a gente está assim, é sua culpa. Porque você não fez isso, não fez aquilo. Não fez... Então ela vai estar sempre criticando o outro, porque ela vai querer que você se sinta tão mal quanto ela, ou pior do que ela, tá? Ela vai estar criticando o tempo inteiro. Então, vamos figurar aqui melhor agora. Essas duas personalidades, o competitivo e a complacente, elas sempre vão estar perto da figura de autoridade. Sempre. O competitivo competindo com o líder, competindo com a pessoa que está em evidência, né? Mostrando, nossa, esse cara podia ser o pastor tranquilamente. Olha como é que ele é inteligente, olha a sabedoria, olha como ele é isso. Ele deixa o grupo em dúvida mesmo. Será que é esse pastor que mesmo que a gente quer? Será que esse cara é o melhor chefe mesmo? Será que essa pessoa é o melhor líder de mulheres mesmo? Porque olha o outro. Nossa. Se chega uma pessoa de fora nessa igreja, nesse grupo, ele não sabe quem é o competitivo e quem é o líder, quem é o pastor. De tão coladinho na figura de autoridade que ele fica para mostrar serviço e mostrar que aquele lugar ali deveria ser dele. Já a complacente, a cordata, ela fica pertinho da figura de autoridade, mas ela fica ali na sombra, bajulando, servindo, o braço direito, tá? Priscila, toda pessoa que é servicial é complacente? Não. O serviço é um dom, entendeu? O serviço é um dom. A diferença está sempre na motivação, igual a gente falou no grupo hoje com alguém, que eu não lembro agora o nome. Ah, eu fiz muito isso. Tá, é pecado? Não. O que vai mostrar para nós ser pecaminoso é o coração. O problema do serviço dessa pessoa, que não é o serviço, é que ela faz isso para comprar amor. Ela não faz para agradar a Deus, ela não faz porque ela ama os irmãos, ela não faz porque Deus é digno do melhor trabalho, ela não faz porque, entendeu? Porque ela quer que a empresa cresça, porque sem crer, a empresa é abençoada, ela também é. Não. Ela faz para comprar amor das pessoas. Então, a motivação é que vai dizer se o servicial é errado ou não, se está dentro do prumo de Deus ou não. Essa pessoa que bajula, essa pessoa que serve à sombra do líder, porque ela quer comprar o amor, entendeu? Não só do líder, como das pessoas, porque se o líder é importante, ela tem importância por tabela. Nossa, fulano deve ser importante, porque ó, o líder confia nela, ela tá sempre pertinho, frequenta a casa do pastor, do chefe, entendeu? Ela, por tabela, vira popular, né? Então, essas duas tipos de personalidade aqui, geralmente, estão, sim, sim, perto da figura de autoridade. Por motivos diferentes, mas querendo amor, tá bom? Essas duas aqui não, elas não acreditam mais no amor. Uma vai esperar a morte chegar, resignado ali, e a outra se defendendo quando se sente atacada, tá? Então, a crítica, ela vai se afastar da figura de autoridade criticando, ó, flechinha, flechinha. Nossa, fulano, mas esse ano você não ia trabalhar com tal grupo da igreja? Não, mas é que o pastor não tem sabedoria. Não, é que o pastor só coloca as pessoas que ele gosta. Você não percebe que o pastor puxa saco do fulano? Taf, taf. Tô de longe, mas tô atacando, criticando. E o derrotista, ele se afasta, se isolando, né? Não vou tentar mais, não vou tentar mais ser pastoreada, não vou tentar mais me casar, eu não vou tentar mais salvar esse casamento. Não adianta, olha só, não adianta. Eu desisti já. Então, eles se afastam por motivos diferentes, mas ambos porque não acreditam mais que vão ser amados, que vão ser aceitos, que são dignos de ser, amados realmente. Tá. Essas duas personalidades aqui, elas vão estar no muro de rebelião, porque elas são para fora, né? Um mostrando que é bom, o outro atacando. São agressivos, são para fora, o jeito de extravasar a dor, as feridas, para fora. Então eles vão estar no muro da rebelião, que a gente falou tijolinho por tijolinho na aula passada, tá? Esses dois para fora, agressivo, rebelião. Então, a base do murinho deles é o orgulho, né? O orgulho de mostrar que eu sou o bonzão, ou o orgulho ferido de não ser reconhecido e se resignar a diminuir os outros também, mas a base que sustenta toda essa distorção aí, todo esse muro de proteção é o orgulho,
tá bom? Muro de rebelião. Esses dois aqui, quando são feridos, eles reagem para dentro, implosão. Eles acreditam na rejeição, eles acreditam que eles não valem nada, né? Como eu já falei, eles trazem isso para dentro e ruminam aqui dentro. Então, eles são do muro da rejeição, tá? Eles guardam, eles tragam, eles engolem essa dor e fica ali ruminando aquilo dali. Então, eles são do muro de rejeição. Então, qual é a base do muro de rejeição? A incredulidade. Eu não acredito mais. Eu não consigo crer. E é isso que sustenta toda a minha muralha e toda a minha personalidade deformada. Então, eu tenho que abalar essa base, eu tenho que romper essa mentira que está na minha base aí, para esse muro cair e a minha personalidade ideal, né? A personalidade que Deus criou realmente vir para fora, tá certo? Até aqui tem alguma dúvida, gente? Deixa eu voltar aqui para vocês. Como é que tá aí? Consegui explicar? Tem alguma dúvida? Eu não vou começar outro tema, não, que ele demora demais, a gente vai ficar muito tarde. A gente deixa para a semana que vem. Se alguém tiver dúvida, eu queria que perguntasse agora, porque às vezes no grupo a pessoa, né, correndo no dia a dia, não vai fazer e tal, ou se já entenderam direitinho, ou o que quiser compartilhar. E aí? Olha o silêncio mortal desse grupo, gente. E só tem mulher. Pri, Oi, amor. eu peguei pela metade, né? Tá. Mas a parte que eu ouvi me chamou a atenção porque uma colega falou comigo uma vez assim: você sabe, você às vezes está certa, mas você não sabe falar, você é ogra. E isso mexeu muito comigo. E aí, assim, eu fico me policiando, aí às vezes agora a pessoa, uma outra menina que eu trabalhei, ela falou assim: meu Deus, mas você é calma, você não sei o que, tranquila. Eu falei assim: nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Ela não acredito. Eu falei, não, o Espírito Santo de Deus me mudou e alguma coisa, porque e eu lembro que foi essa colega de trabalho que falou comigo isso, que eu não Uhum. sabia falar. E eu falava assim, ofendendo as pessoas. O que acontece, tipo assim, uma coisa legal do que você comentou é que a gente, quando percebe alguma coisa, a gente pode se policiar, como você falou, né? O Espírito Santo pode fazer uma obra, a gente mesmo pode se policiar, porque muita gente, às vezes, que não é cristã, consegue mudar o jeito de falar, consegue mudar o jeito de se expressar. O que eu aconselho às pessoas que estão se policiando e que são crentes, né? Que agora estão tendo mais luz sobre nessas aulas, por exemplo, é você tentar perceber se a sua luta para moldar a sua forma de falar é muito grande, você tem que fazer muito esforço, tá muito atenta, pode ter uma dor por trás disso daí. Entendeu? Vou dar um exemplo meu. Eu sou de uma família que fala muito, fala alto, fala muito. A gente tá ali na mesa ali, teve algum problema, a gente resolve ali mesmo. Ah, porque você falou isso de mim, que você cara de... Discutimos, acabou, botou pra fora. Vamos fazer um pastel? Vamos! Tá tudo bem. A minha família é assim. A família do meu esposo não fala muito. Eles são muito mais pra dentro. Meu esposo é muito de boa, assim. Ele é bem fleumático, ele é bem pra dentro. Então, quando a gente casou, foi um choque muito grande. Eu tenho uma dor, não tenho mais, né? Mas eu tinha uma ferida de ter sido muito negligenciada por figuras de autoridade em pontos específicos, especialmente no que eu sentia. Então eu cresci com esses enganos de que o que eu sinto não é importante, o que eu quero não importa, o que é importante para mim. Se der, deu, se não der, não deu, por vários fatores que não dá para eu explicar aqui. Então, eu Uhum. estar numa situação que eu não possa falar, que eu não possa me expressar, que eu não possa botar para fora o que eu sinto, o que é importante para mim, o que eu penso, eu me sentia desnorteada, eu ficava desesperada, porque me gatilhava lá de trás. Tá certo? Então, muitas vezes eu estava tendo discussões com meu marido, quando eu digo discussões, é de discutir o relacionamento. A gente nunca gritou um com o outro, nunca xingou, nunca passou nenhum limite são. Mas a gente está ali discutindo o relacionamento, eu tô falando, e ele chegava num momento e falava assim: não quero falar sobre isso mais. E calava. E eu, além de ser mulher, de sentir essa necessidade de que se alguém se importe com o que eu tô querendo dizer e sentindo,
eu processo melhor falando. Então, à medida que eu vou falando, as coisas vão ordenando na minha cabeça. Então, quando ele fazia isso, eu sentia, tipo assim, é mais uma pessoa na minha vida que não tá nem aí, entendeu? Então, aquilo me doía. Uhum, Eu aprendi a conviver com isso, mas me doía muito. Então, era um gatilho que eu tinha lá atrás. E eu ficava super agressiva. Ah, você sempre faz isso? Por que que você... Ele não quero falar sobre isso, eu não quero. E eu ficava assim, era um esforço muito grande que eu tinha que fazer. Então, um dia, uhum, eu falei, não, Senhor, eu preciso resolver isso. Eu não vou conseguir viver assim, dormindo com uma pessoa do meu lado, vivendo debaixo do mesmo teto, que não tá nem aí pra mim. Eu preciso conversar com ele sobre isso. Pedi ao Espírito Santo calma e falei, olha, quando você faz isso, eu me sinto negligenciada, eu sinto que você não tá nem aí pra mim. Que você não se importa com o que eu sinto, com o que eu quero, com o que eu tô pensando. E isso pra mim é horrível, porque eu lutei com isso a vida toda, eu sofri isso a vida toda. Ah, falei direitinho, com calma. E ele falou pra mim assim, Pri, não é isso. É que quando a gente começa a ter divergências e tudo mais, e eu começo a ficar nervoso, eu não quero falar uma coisa que eu vou te machucar ou que eu vou me arrepender. Então eu prefiro sair, eu vou dar uma volta, eu vou orar, eu vou me acalmar, eu vou tentar ouvir Deus e depois, com calma, voltar e conversar. E por amor. Eu desarmei aquele uhum, gatilho. Então, hoje, quando ele fala assim, amor, eu não uhum, quero falar sobre isso, eu não tenho mais que fazer tanto esforço para aguentar, porque eu desarmei aquele gatilho e a verdade é amor, não é indiferença. Eu estou dando um exemplo um uhum, pouco longo aqui, Simone, só para fazer você pensar, hoje é fácil para você, foi uma transformação que o Espírito Santo fez, ou talvez você se acomodou porque você é inteligente, você percebeu que as pessoas recebem melhor assim, mas é um esforço que você faz e pode ter uma raiz que você pode tratar com Deus, pode desarmar esse gatilho com o Espírito Santo. Talvez serve até para outras pessoas, porque às vezes a gente, para evitar o pior, a gente se amolda ali, mas continua sentindo um incômodo e uma dor que às vezes não precisa. Você pode voltar com o Espírito Santo em algum ponto lá atrás, desarma o gatilho, vai ser muito mais fácil para você, entende? Ou não, de repente realmente era só a forma que você era, né? Talvez para fora, expansivo, porque, por exemplo, eu quando eu brigo ou quando eu falo mais firme, muita gente se assusta pelo meu jeito. Então pode ser só isso, o Espírito uhum. Santo te moldou ali, transformou e tá tudo jóia. Mas é uma coisa que vale a pena sentar com o Espírito Santo e tratar de perguntar. Vai doer para quê? À toa? Se a gente não precisa que doa mais, né? Vamos resolver. Uhum. Eu nunca tinha parado para pensar sobre esse aspecto, mas assim, eu pensando agora assim, não, eu não dói não, Ah, então era só jeito mesmo. mas eu acho que era o jeito mesmo. E Porque eu hoje tenho um eu jeitão assim consigo de também que às vezes boa. assusta. Eu tenho hora que eu vou me freio. Eu falei, meu Deus, não preciso falar assim. Aí eu me freio, mas eu também não me sinto mal. Eu falei, não, tá bom, tem pode, né? Mas eu vou procurar ficar me observando mais quando tiver esses momentos. É, não custa nada, mas eu também, tem uma coisa também, que pode não ser ferida nem nada, que pode ser só cultura. Então, por exemplo, às vezes eu me pego falando com as minhas filhas de formas que minha mãe falava comigo, mas que me irritava muito quando eu era filha, assim, quando eu era pequena, né? Quando ela falava daquele jeito, eu... Só que eu escutei tanto que você acaba pegando o jeito mesmo, né? Às vezes não é uma Uhum. deficiência de caráter, se acostumou, aprendeu daquele jeito e vai fazendo. Não é nada mais profundo, pode realmente não ser, né? Então, É, como você falou, se o Espírito Santo, se você ficar atento, se for, o Espírito Santo vai te falar. tá Alguém bom, obrigada. mais? De nada, amor. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu. Fala, mulher. Ai, na verdade é muita coisa, mas eu vou tentar resumir, porque conforme eu fui te ouvindo, né, eu já esqueci aquela pergunta inicial e vamos para as outras. Como eu mencionei, às vezes a gente acha no começo se comparando a outras pessoas, né? Assim, na verdade, você fala atitudes e vem outras pessoas na cabeça. Mas muito, um pouquinho de cada ali, eu me vi neles, Uhum, né? E assim, e esses dias, antes dessa aula, eu comecei a fazer uma reflexão. Será que eu manipulo meus filhos? Eu manipulo?
as pessoas que estão ao meu redor para conseguir é, aquilo que eu quero? Uhum, E eu percebi que sim, eu percebi que sim. É, aparentemente a gente não acha que está fazendo mal, uhum. né? Porque a gente não acredita que vai fazer mal, né? Mas isso vira uma rotina, vira um hábito. Fica automático. É você fazer tal coisa. Aí eu também vi lá na personalidade que você colocou, é, não saber falar não, porque você necessita ser aceita, você necessita da aprovação. E isso é muito ruim. Sim. Só que se eu tento mudar, parece que eu fico agressiva, eu fico grossa, mal educada. Claro, porque tem uma dor aí que ainda você não entrou nela. O que acontece? Invariavelmente, gente, se a gente não tem feridas não curadas, a gente vai em algum momento manipular de alguma forma. Igual você falou, um pouquinho de cada um pouquinho de cada personalidade, a gente vai desenvolver, porque a gente vai tentar sobreviver. Entende? A gente vai tentar sobreviver. Isso que é importante a gente saber. Essas aulas, principalmente da semana passada e de hoje, não são para trazer culpa sobre ninguém. São para a gente se ver. Nossa, cara, olha o ponto que eu cheguei. Imagina a dor que eu senti, e não percebi, às vezes não percebe, para eu ter desenvolvido isso na minha vida. Eu preciso tratar. Essa é a ideia. Perceber que Deus não quer isso para mim e que eu posso ir lá naquela ferida e tratar. E depois eu vou ensinar como é que a gente faz isso. Mas agora é só diagnóstico. Nossa, eu tenho isso, tenho aquilo, caramba. Por quê? Inconscientemente, a gente vai tratando de sobreviver. A gente não pensa para fazer isso. A gente vai fazer o que gera menos mal-estar, o que gera menos dor, o que gera menos orfandade, menos abandono, né? Então, não quero trazer nenhum, não é para trazer peso, é a gente só diagnosticar, entende? Nossa, eu tenho isso também, ó, eu tenho isso daqui. Então, por quê? A partir do momento que você reconhece para você mesmo e para Deus, Deus pode fazer alguma coisa. Quando a gente não tem entendimento, ou tem, mas não reconhece, Deus não pode fazer nada. Deus veio para os enfermos, é para nós mesmo. Deus veio para a gente que está caindo os pedaços, que está machucado, que tem um monte de problema. Graças a Deus por isso. Jesus veio por causa de nós. Entendeu? Então, Glaucia, o tema não é trazer peso sobre a vida de ninguém, senão que você possa se reconhecer, para que o Espírito Santo possa te levar onde isso começou. Entende? E aí ele tirar a mentira que entrou ali e colocar uma verdade que vai desarmar esses gatilhos. Esse que é o importante. O importante é a gente realmente ficar nu diante de Deus. Isso é o que eu tenho, sim. É como eu estou hoje. Não queria, não gosto, aprendi agora que tem coisa aqui que eu nem tinha percebido e eu quero mudar, eu quero que o Senhor me cure, eu quero que o Senhor restaure minha vida. Não quero mais viver assim. Aí, pronto. Aí, cara, você abriu a porteira para Deus entrar com tudo que ele pode trazer de bom, de cura, de libertação, de restauração. É a glória, é bom demais. Então, se você está percebendo que está caindo toda a sua imagem para você mesmo, deixa cair. Quebra logo tudo de uma vez. Porque, igual eu falei no grupo, é chato pra caramba, é doloroso. Algumas pessoas têm que lembrar de coisas muito horríveis, muito dolorosas para saber, né, a ferida que abriu tudo. E dói, dói como nunca, mas para não doer nunca mais. Então é isso que importa. O legal é isso mesmo, é se reconhecer, se perceber. Eu preparei um PDF, vou jogar agora lá no grupo com as imagens e os nomes dos manipuladores e das personalidades distorcidas. E vou fazer também, o que eu esqueci, vou fazer também dos muros, tá? De rebelião, de incredulidade, para a gente poder se identificar melhor. Aí você pode marcar ali, ir ticando, porque a gente vai orar depois, renunciando tudo isso, tá? Abrindo mão de tudo isso, toda essa proteção que a gente criou em volta da gente, que não veio de Deus, que só traz dano, né? Só traz coisas ruins, tá bom? Mas é mais pra frente. Fica de boa, fica tranquilo que a gente vai chegar lá. O que importa agora mesmo é o que você fez, é reconhecer e aí Deus pode trabalhar, tá certo? Amém. Alguma coisa mais? Alguém ou você mesmo, Glaucio, alguém quer falar mais alguma coisa?
Oi, Pri. Oi, que eu também fiquei assim muito sacudida, muito, muito mexida. Mas eu já identificava, e quando Simone falou, eu acho que ao contrário dela, eu na minha fala, o Espírito Santo me trouxe assim alguns pontos muito fortes que às vezes tem a ver ainda com algo que é ferida, ao contrário do que Simone estava falando, porque assim, vem me vindo flashes de algumas falas minhas e Uhum, dessa forma de falar agressiva, né? Me identifiquei aí com, né, com a manipuladora essa de estar perto da autoridade e de fazer. Falei, gente, essa aí sou eu, sabe? Mas eu já tinha me identificado assim, né? Desde que eu voltei lá da IFOL, eu já tinha percebido isso, mas não descobri o gatilho ainda. Por que que às vezes essa fala, né? Às vezes, ontem mesmo, foi ontem, estava numa reunião e o Espírito Santo já mostrou aqui, ó, essa fala aqui, tá vendo? Então, ainda não sei identificar da onde, por quê e que faz liberar esses gatilhos. uhum. Mas foi bem assim, nossa, foi bem cirúrgico. E nosso pai, que aula. Sem palavras. E aí, realmente eu pedi ao Espírito Santo, né, para me revelar. Porque Uhum. parece que quanto mais a gente busca, mais troço tem para se curar. É assim, gente, olha só. Não acaba nunca, viu? O processo forever. Não vai acabar. Vai melhorando, mas não acaba. Mas uma coisa importante que você falou e que eu acho que é importante todo mundo ficar atento é que a gente não tem que ficar procurando pelo em ovo, nem chifre na cabeça de cavalo. Senhor, reconheci isso aqui, tá aqui, ó. Quando o senhor quiser me mostrar, porque às vezes também gera uma ansiedade na gente de detectar as coisas e o Espírito Santo não consegue agir na ansiedade da gente. A gente fica tentando lembrar de coisa, fica tentando, entende? Então, o importante é o que vocês estão fazendo. Ah, reconheci isso, reconheci isso. Aí o Espírito Santo vai começar a te lembrar, olha, isso é manipulação. Aí você segura, olha, essa forma de falar é crítica, você segura. É competição, você segura, tá certo? E saber que o Espírito Santo vai te confrontar em amor quando você tiver condições de sentir todas as emoções que isso vai trazer e responder de forma saudável a isso. Entende? Ele não vai trazer uma lembrança, nem uma dor que nesse momento você não esteja em condições de manejar, de lidar com isso. Então, às vezes a informação vai ficar guardada aí e depois de anos pode ser que, olha, isso, porque você agora tem condições de manejar isso. Entendeu? Por exemplo, eu vejo no meu casamento, por exemplo, a gente passou fases muito difíceis que eu não podia ter tido luz naquele momento. Eu estaria divorciada hoje. Eu não tinha condições emocionais e espirituais para lidar com algumas verdades. E o Espírito Santo trouxe um momento que eu tô tranquila, mais madura, mais íntima, que eu consigo manejar com mais sabedoria, com mais graça. Então não se preocupem com isso. O que é importante, a gente tem é um passo de confiança. O que é importante para esse momento, o Espírito Santo vai me mostrar nesse momento. É um sonho, é uma música que você escuta e te lembra uma época, é uma pregação que, por exemplo, eu sofri uma tentativa de abuso. Eu não me lembrava até os 20 anos. Eu não me lembrava. E foi. Eu entendo que o meu cérebro, naturalmente, né, o cérebro de muita gente bloqueia lembranças que são muito traumáticas, mas eu pessoalmente creio que foi muito cuidado de Deus. Quando eu tinha 21 anos, eu fui num culto, eu estava namorando uma pessoa, o grupo de jovens da minha igreja era muito unido, a gente foi todo mundo para um grupo de uma outra, para o culto de jovens de uma outra igreja, em outra cidade. E foi muito gostoso, o louvor. De repente, a menina tá pregando e a menina começa a contar a história dela e cai um véu dos meus olhos, assim, de tipo, isso aconteceu comigo. E as lembranças voltam assim, tá, 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 tá. Entende? Aquilo ali foi tipo assim, cara, isso aconteceu comigo.
Mas foi no momento, eu já era adulta, eu já não estava debaixo da liderança daquela pessoa, eu já não tinha contato com aquela pessoa, eu já tinha estrutura mental e emocional para manejar melhor aquilo dali, entendeu? Então, confia na liderança do Espírito Santo. Reconhece o que tem que reconhecer e põe na mão dele. Eu reconheço isso aqui. Agora é com o Senhor. Me lembra do que eu preciso lembrar, trata como precisa tratar. Tem gente que, por exemplo, aconteceu alguma coisa com meu pai, não sei o que que é, mas eu sinto que é isso. Tem aquela convicção do espírito mesmo. Você perdoa, às vezes nem tem que lembrar. Tem gente que nem lembra. Só faz o que o Espírito Santo guiou e acabou, vive a vida. Então, cada pessoa é uma pessoa e ele vai tratar cada pessoa de acordo com a sua história, com a sua estrutura, com a condição que você está, tá? Descansa na liderança do Senhor. Estamos no caminho certo, é reconhecer mesmo. O resto ele vai guiando, depois a gente vai vendo mais um pouquinho como é que as coisas vão indo. Eu não queria largar muito esse estudo para vocês não se cansarem. Depois eu queria que vocês colocassem no grupo. Quantos dias mais? Pri, dá para ir mais uns 3 aulas, mais umas duas? Ou já cansei? Porque aí a gente vai é, conformando ao grupo, né? Eu sei que tem muita gente do grupo que não vê agora, mas vê depois. As aulas estão tendo bastante visualizações no YouTube. Então eu sei que tem muita gente que está assistindo, sendo alcançada com isso. Não queria que fosse uma coisa cansativa. Aí vocês me dão uma ideia lá no grupo, mais ou menos, quantas aulas mais vocês acham que dá para aguentar com esse tema? Ou a gente vai indo e o Espírito Santo vai guiando a gente, tá todo mundo de boa? Eu queria muito saber a opinião de vocês, tá bom? Coloca De lá para boa, mim. Pri. Eu também estou de boa, estou gostando muito, não está sendo Eu cansativo, também. não. Show, show de bola. Então vamos embora, Eu porque eu tô também não bem. canso de falar, não, gente. É benção, glória a Deus. Amém. Meu marido fala assim: Nossa, você às vezes é muito chato, você está conversando com as pessoas, você já está pregando. Eu falo mesmo, eu vou falar. Então tá bom, gente. Amém. Vamos orar para terminar. E se tiver mais dúvidas, vocês podem pôr no grupo. Algumas pessoas de vocês já me escreve no privado, não tem problema não, pode escrever. Eu não vou sempre responder rápido, que às vezes não dá, mas eu vou responder. Glaucio, eu não esqueci de você, eu vou te responder, tá bom? É que não deu ainda. Vamos lá. Jesus, obrigada. Obrigada, Senhor, pela tua graça. Muito obrigada, Senhor, pela sua ajuda. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que trabalha na nossa vida com seu amor, nos convencendo, nos guiando, e nós queremos declarar nossa confiança em Ti, Espírito Santo, para nos guiar nesse processo, para nos levar ao caminho necessário, porque nós cremos que o Senhor tem cura para nós, tem restauração para nós, tem liberdade para nós. E eu quero orar para que o Senhor nos livre de toda ansiedade, nos livre, Senhor, de toda inquietude do nosso coração, inquietação, que o Senhor realmente nos guie em paz nesse processo, apesar de doloroso, de incômodo, mas que a gente seja guiado em paz, para poder desfrutar o processo, desfrutar o caminho, entender o que o Senhor está fazendo. Porque hoje a gente está sendo tratado, mas se a gente entende o caminho e o processo, amanhã a gente ajuda outras pessoas a se tratarem. E a gente não Verdade. quer só ser curado, a gente quer ser canal de cura também. Então, que a gente tenha paz na nossa mente para entender todo o processo, desfrutar esse caminho com o Senhor e poder depois ajudar outros também. Nos dê uma noite de graça, de paz. Oramos para que o Teu Espírito traga a revelação necessária para cada um de nós nas áreas que a gente precisa, para caminhar em direção à cura do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. 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 Obrigado, gente. Boa Amém. noite. Fique com Boa Deus. noite. Beijo. Beijo. Amém.